Vai, Silvia. Silvia, Sì, Ciao, benvenuti, benvenuti tutti. bem-vindas a todos, Siamo a contenti todas. di Estamos rincontrarci ancora muito una volta felizes in de nos questo encontrar percorso mais di uma vez preparazione alla neste percurso de celebrazione del preparação à 40° celebração do anniversario della 40º Pasqua di Madre aniversário da Giovanna Páscoa de che Madre ricorderemo Giovanna, il prossimo onde 21 vamos lembrar dicembre. o próximo Il 21 de tema che è stato dezembro. scelto O per questo tema que incontro è escolhemos il para este carisma encontro é o francescano di carisma Madre Giovanna. franciscano de Madre Giovanna. Alcune parole per Algumas introdurre palavras l'argomento. para introduzir o argumento. Tutte le famiglie religiose, Todas as gli famílias ordini e gli religiosas istituti, e così ordens e come ogni institutos, cristiano, assim como para risalgono qualquer alla cristão, sorgente, cioè saem de al uma Vangelo sorgente, isto dell'impulso é, do battesimale Evangelho e do messo sul compromisso serio. batismal A questo levado como um punto compromisso. qualcuno si potrebbe Neste chiedere, ponto, a cada um de nós cos'è poderia la se realtà perguntar: francescana? como a realidade Esiste franciscana una particolarità existe che la uma distingue de altri particularidade que carismi? distingue ou diferencia Essa dos outros carismas? l'azione dello Spirito Santo A in ação ogni do persona Espírito si Santo em aggancia cada alle pessoa disposizioni umane se encontra em che todas as orientano disposições verso uno humanas oppure e altri orienta servizio a comunitario. outros serviços da Da comunidade. questa chiamata generale Nesta alla santità chamada e geral à all'apostolato santidade e ao germoglia un apostolado, destino que specifico e nos profetico. guia a um destino Il francescanesimo è profético nato come onde movimento. o franciscanismo San nasce como um Francesco movimento, onde São d'Assisi è Francisco de iniziatore Assis, di un impulso no setor de molteplice e ben todo o definito, impulso la cui em que caratteristica a è característica l'authenticità é cristiana, a autenticidade cristã, disponibilità a disponibilidade gioiosa al da comando alegria dell'amore, no del servile comando do amor Cristo para e per seguir lui Cristo e sperimentare para il também mistero della experimentar o fratellanza con mistério da tutta l'umanità fraternidade nella com toda a creazione, humanidade nella e a paternità di Dio. criação na paternidade de Per Deus. San Francesco Para São la via era Francisco, quella a della via santa é aquela semplicità da santa simplicidade e con Madre Giovanna, com Madre Giovanna, come ella ha vissuto la como dimensione ela francescana, viveu esta dimensão come franciscana, la concepiva, como ela concebia esta Suor dimensão, Maddalena Albarizza e foi Suor Stefania Stabile onde a irmã condurranno l'incontro di Stefania oggi vai e, nos conduzir e neste a- encontro aiuteranno ad e vai approfondire la nos dimensione ajudar a francescana di Madre aprofundir a Giovanna. dimensão franciscana da Madre A Giovanna. loro A la eles, nostra gratitudine a per quanto nossa hanno già gratidão preparato por e quanto ci prepararam condivideranno. e vão partilhar Prima di conosco. entrare nella E antes de presentazione, entrar na introduciamo apresentação, il tema con vamos una illuminazione. introduzir Sono o parole di tema Madre Giovanna. sobre as In palavras de realtà, Madre Giovanna, di Luisa onde Ferrari, que vai fazer a Luísa che ha, Ferrer, che ha que scritto la sera escreveu del 25 gennaio na del tarde, na noite de 25 1918, de janeiro de se fossi 1918, francescana. se eu fosse franciscana. se fossi francescana, Se eu fosse scrivo franciscana, sotto la luce e il escrevo sob a sorriso di luz Dio, e sorriso de sognando il mio Deus, sogno prediletto. sonhando o meu Se sonho fossi francescana, preferido, se eu fosse franciscana. vorrei fondere in me Eu le due grandi fundiria em anime del mim as duas padre e della grandes madre. almas, do pai A e da uno mãe. rapirei la A serafica uma eu letizia dello roubaria a Spirito alegria seráfica do e Espírito all'altra Santo l'eroica e pura a outra a immolazione. imolação heróica e pura. Sì, Sim, se fossi francescana, se eu fosse vorrei vivere la franciscana, povertà del gostaria de Cristo viver a pobreza de e vorrei Cristo. viverla Gostaria talmente da tanto de personificarla in vivê-la me. que a personificaria em mim mesma. Vorrei
Gostaria mia cella que si estivesse potesse scrivere. escrito em meu. Temos problemas de voz. Qui si Mi nasconde. madre metió el Aqui, guiso en la olla del café con leche. ¿Qué pasó? Mi madre metió el guiso en la olla del café con leche. os problemas de Quería una voz, ollita con nossas café con sinceras leche y metió el desculpas. guiso. Ay, Dios. Ahora están sin almuerzo. Ah, Sì, se fossi francescana Se vorrei eu vivere la fosse povertà di franciscana, Cristo e gostaria de vorrei viver viverla a talmente pobreza de da Deus e personificarla gostaria in de me. viver pessoalmente e Vorrei che poder sulla mia personificar em cella si mim. potesse Queria scrivere: que pudesse qui si escrever: nasconde il aqui sorriso della se povertà. esconde o sorriso da pobreza. Nulla vorrei che si Eu dicesse gostaria mio, que nada fosse ma tutto di chamado de meu, tutti. mas que tudo fosse Solo una chamado de cosa todos. non Só vorrei há uma fosse coisa que eu povera. não gostaria que fosse pobre: Da Santa a Letizia del santa fraterno amore. alegria do amor fraternal. E per incominciare E vorrei para farmi semplice, começar, eu gostaria de me perché la tornar semplicità simples, è porque verità, a simplicidade é a semplice in verdade. tutto, Simples em tudo, nel pensiero, no nel pensamento, volere, na nell'amore. vontade, no amor. Chiederei a Dio di poter acquistare la Pediria semplicità a delle Deus de raggi del poder sole, a dell'ombra simplicidade del do raio do vento, sol, della zolla della terra. do torão da terra. Vorrei poter comprendere il Gostaria de linguaggio ser dei capaz de fiori, entender a dei linguagem verdi, das degli flores, uccelli, della luce, dei cieli dos sconfinati, pássaros, da luz, dos céus poter sem scendere limites. nell'abisso Ser dell'amore capaz de descer semplice ao di madre abismo do natura amor e simples da Mãe riabbracciarmi Natureza Dio. para abraçar Deus novamente. Se fossi Se eu francescana, fosse vorrei franciscana, leggere, gostaria de leggere sempre ler nell'immenso libro sempre della no natura, imenso perché livro in da esso sono natureza, porque racchiusi nele profondi estão misteri contidas di verità os e profundos d'amore. mistérios da verdade e do amor. Sì, se fossi Se, francescana, se eu vorrei fosse franciscana, dimenticarmi di gostaria coloro che de me amo. esquecer de mim mesmo por Mi aqueles que pare, amo. se fossi Parece-me, se eu francescana, fosse non vorrei franciscana, altro não compito, desejaria outra tarefa, altro dovere, outro altro fine. dever, outro fim. Vivere per amare, Viver para amare per amar, benedire, amar para benedire per abençoar, rendere gloria abençoar al para suo dar amore. glória ao amor supremo. E per questo E para isso, sceglierei a eu fedele escolheria custode como fiel l'umiltà, guarda la humildade, sincerità e la semplicità. sinceridade e Sì, simplicidade. Sim, se fossi se eu francescana, fosse vorrei divenire franciscana, me tanto umile tornaria da non tão saper chi io humilde que sia. não saberia quem sou. Vorrei che la mia vita fosse Gostaria un que a minha continuo vida atto di fosse um dolcezza e ato di serenità. contínuo de doçura e serenidade. Vorrei sempre Eu sorridere, sempre sempre sorriria, accondiscendere, sempre seria sempre aiutare. condescendente, sempre ajudaria. Vorrei che per esse la mia Desejo que a presenza minha fosse un presença raggio di seja fraterno um affetto raio de afeto e per fraterno. giungere a E questo para mi conseguir sceglierei per isso, principio il escolheria divino como comando. Fai princípio agli o altri mandamento quello che divino: vorresti fosse faça fatto a aos te. outros o que gostaria que fizesse a você. E qui affermo che E se aqui fossi eu digo: francescana se eu vorrei fosse divenire franciscana, talmente gostaria de me sincera tornar che tão il solo vedere sincera mi que, em bastasse a simples richiamare la visão de verità mim, seria chi volesse suficiente mentire. para chamar a verdade aqueles que Vorrei essere mentem. sincera a Eu costo di gostaria de ser tutto, anche della sincera a vita. custo de tudo, até o mesmo de minha Sempre, vida. Sempre. sempre, sempre Sempre sincera, come se fossi sincera, dinanzi como se eu all'eterna estivesse verità. diante da verdade eterna. La semplicità A è la sincerità simplicidade é a dell'anima. sinceridade da alma. Chi è semplice Aquele è que sempre é sincero sempre e chi è sincera. sincero
aquele que é sincera e simples. Se fossi Se francescana, eu fosse vorrei vivere tutte franciscana, le glorie gostaria del de padre e experimentar della todas as madre. glórias do Pai e da Non Mãe. esiterei a cantarne le Não glorie ad ogni hesitaria a occasione. cantar a glória em todas as Vorrei che ocasiões. amassero Dio Gostaria attraverso il de amar mio Deus entusiasmo através do meu continuo, entusiasmo sincero, profondo. contínuo, profundo e sincero. Sì, se fossi Sim, francescana, se eu fosse vorrei franciscana, pregare poco, gostaria però de rezar necessario col pouco, o pouco labbro e necessário com os molto col lábios cuore. e muito com o coração. Vorrei che la mia preghiera Eu fosse una gostaria que a minha continua oração elevazione fosse a uma Dio elevação e perciò contínua a Deus e, portanto, tacerei molto eu per ficaria muito ascoltare la grande silenciosa voce para di ouvir a Dio. grande voz de Deus. L'ideale della O preghiera ideal da è il oração é o silenzio, silêncio, adorante, benedicente, adoração, bênção supplicante. e súplica. Se fossi francescana, vorrei Se fosse racchiudere la vita in franciscana, una lode gostaria perenne, de encerrar minha lodando il vida em um Signore louvor l'onde perene, potrò. louvando o Sempre, ovunque e Senhor, per tutto a vorrei invocar tramutare la mia sempre em toda preghiera parte e para in una tudo. Eu perenne lode transformaria minha filiale. oração em perene louvor filial. Quando poi sentissi che Então, la vita quando eu cominciasse a sentisse que a decadere e vida ogni começa a forza declinar svanisse, em todas as non forças se chiederei che una grazia, esvaecem, eu essere pediria apenas uma consumata per graça, l'amore di Dio. ser Sì, consumada pelo amor de vorrei Deus. morire Sim, amando eu e gostaria de benedicendo come un morrer serafico amando padre. e abençoando como Pai seráfico. La mia convinzione è A minha questa. convenção é a L'anima seguinte: francescana a è alma il capolavoro franciscana della é a semplicità di mestre da Dio. simplicidade de Deus. Lo dico con Digo franchezza, isso non com vorrei farmi franqueza. Não francescana gostaria de latte me di rose. tornar franciscana L'unico mio águas de grido rosas. vorrei che Meu único fosse: grito seria: Signore, fammi Senhor, santa. faça de mim E santa. desidererei di Eu diventare gostaria de santa me per tornar ringraziare santa Dio, para agradecer a l'avermi Deus creata, por ter me e dare a criada, Lui para tutto dar a l'amore Ele todo possibile o e meu al amor prossimo tutto e il mio ao aiuto per meu la sua próximo toda a salvezza. minha ajuda para a sua salvação. E supposto che mi E venisse supongo que me concesso di fosse scegliermi la mia concedida missione de in escolher cielo, minha missão no céu, chiederei a Dio eu di farmi pediria a condurre le Deus que anime me a sentire permitisse la sua levar as voce almas divina a ouvir sua voz attraverso il divina creato universo, através do universo nella fede più criado, ardente e nas nella mais carità più ardentes fé e luminosa. nas brilhantes Sì, caridade. chiederei di Sim, insegnare alle eu creature pediria para a ensinar as criaturas trasformarsi a se in viventi transformarem nas benedizioni di bênçãos Dio. vivas de Deus. Amen. Amém. Ho il piacere di presentarvi Tenho due delle agora nostre o sorelle, prazer, uma das missionarie nossas irmãs francescane del Verbo missionária Incarnato. franciscana do Verbo Sor Encarnado, Macarena Alvarizza, irmã Alvarizza, Macarena misionera Alvalva, uruguaiana, missionária abita a uruguaiana, Montevideo. que Ha vive em studiato Montevideo, teologia estudou ed ha servito teologia la famiglia e religiosa per serviu a tanti família anni religiosa por come muitos maestra anos delle novizie. como maestra das noviças. Attualmente abita la Atualmente Casiscia, una opera vive con a diversi Cacisa, uma ópera servizi com in un muitos quartiere serviços popolare. no bairro Popular, Recentemente si è onde impegnata nell'ambito recentemente ecologico. tem o compromisso de trabalhar no setor ecológico. Suor Stefania è stata Irmã Estefânia è missionaria italiana é in Angola missionária dal italiana em Angola 2016. desde Anche lei 2016. accompagna Também diversi ela progetti acompanha pastorali vários ed educativi. projetos Avanza, pastorais, avanza con, educativos, ricordiamo in particolare, il avança suo servizio al centro particularmente o seu Frei serviço Giorgio no Silianello. Frei Jorge sobre Inoltre, o Suor gênero. Stefania Para è além referente disso, per a la irmã formazione Stefânia, iniziale ed in questo momento si neste prepara preciso per momento, l'inizio di se una nuova prepara para o missione início de a uma nova Luanda.
missão em Luanda. Dopo le loro Depois presentazioni das suas avremo un tempo apresentações, teremos dedicado um a tempo domande e commenti. para perguntas e Benvenuta, comentários. benvenute Bem-vindas às a irmãs voi aqui la parola. presentes e a vocês a palavra. Un caro saluto a tutti, e Uma in saudação a particolare alle mie todas, sorelle de che modo sono particular collegate. às irmãs que È un estão aqui momento così ligadas. Este privilegiato e é um momento de importante per grande incontrarci, privilégio, de per muita salutarci importância para nos anche. Quindi encontrar, mas também para sono nos contenta di questo saudarmos. spazio di questo momento che Muito ci è stato feliz por così ben este offerto momento que nos per foi condividere. oferecido para podermos Il tema compartilhar. proposto O per questo tema nostro proposto incontro, para o come nosso abbiamo encontro, ascoltato, como il acabamos de carisma escutar, é o francescano di Madre carisma Giovanna. franciscana de Madre E Giovanna. abbiamo provato a raccogliere i momenti Tentamos più de reunir os significativi momentos mais per conoscere la significativos para storia e conhecer gli a scritti, alcuni história e scritti os che escritos que costituiscono l'espressione del constituem a carisma expressão do francescano carisma nella madre franciscano na Madre. e in questa prima parte Nesta e primeira tradurre fase, e quindi também nell'oggi procurar ciò de che traduzir rappresenta para le os dias de missionarie hoje o francescane del que Verbo representa incarnato para os e per as coloro che missionárias verbo simpatizzano per questo franciscana para o verbo carisma. encarnado e para aquelas que simpatizam esse mesmo carisma. La madre, A in una delle sue Madre, em lettere, uma das suas cartas, afferma che afirma siamo que francescani, somos è franciscanas. insito alla nostra É chiamata. inerente à nossa vocação. E nel primo E capitolo no delle nostre primeiro Costituzioni, capítulo das nossas dove viene constituições, descritto onde il nostro se carisma, al descreve numero nosso 5, carisma, no número si 5, afferma: se diz: la nostra vocazione nossa francescana vocação a vivere secondo franciscana il de viver Vangelo segundo o esige una Evangelho radicale e requer progressiva uma conversione conversão radical e richiesta dalla progressiva, presenza del Regno exigida pela nei presença riguardi do di reino Dio, em dei relação a fratelli Deus, e delle aos cose, irmãos e às e ci coisas, impegna a e riproporla a nos tutti compromete con a la parola repropor-la resa a credibile todos dalla com a vita. palavra tornada credível pela vida. Ma da dove viene la Mas de vocazione al onde carisma veio a francescano di vocação de Madre Madre Giovanna? Giovanna para o carisma franciscano? Lei stessa racconta: Ela mesma da conta, bambina, quando senza criança, conoscere sem ainda ancora San conhecer São Francesco, Francisco, ero innamorata di tutto estava ciò che era apaixonada por nudo e tudo que povero, era nu e dai muri pobre, al das soffitto. paredes ao Ecco teto. perché mi Por isso, raccoglievo eu me facilmente reunia nei luoghi facilmente em silenti, lugares solitari, silenciosos, poveri, solitários, disadorni, pobres e come sem il solaio adornos, e la como o cantina. sotão e o porão. Quivi mi era Lá favorevole era il raccogliermi in favorável para Dio, eu me reunir com sia tra le Deus, fascine del tanto entre os solaio fardos do e no le botti sotão, della como entre cantina. os baris no porão. Il solaio poi mi O sotão attraeva também perché da me una piccola atraía, porque finestrella por uma pequena sentivo la janela campanella eu dei podia ouvir cappuccini os sinos dos suonare a preghiera, capuchinhos tocando a cosa oração, che mi o deliziava. que me encantava. Di fatto, De Luisa fato, Ferrari, Luisa prima di Ferrari, definirsi francescana antes per de se vocazione, definir si franciscana era por già trovata vocação, já se francescana havia per descoberta temperamento e franciscana per por impulso dello temperamento spirito, e impulso de in espírito, sintonia con il em poverello sintonia nello com o slancio poetico, poverello em come seu abbiamo impeto sentito poético, nel como bellissimo acabamos manoscritto de Se fossi escutar francescana, nesses manuscritos nella gioia franciscanos, di vivere, em sua alegria de nella viver, propensione em a sua scoprire propensão a tutto quello che di descobrir bello e di tudo o que há amabile de c'è nel belo e mondo. amável no mundo. L'incontro più O significativo encontro che mais segna l'opzione significativo fondamentale que per il marcou a opção francescanesimo, fundamental pelo Luisa vive franciscanismo, una a giornata Luísa dell'autunno vive um del dia de outubro de 1907, quando, come 1907, spinta da una quando, mano como se amica, fosse impelida por uma entrò mão nella amiga, piccola entrou chiesa na pequena servita dai igreja frati cappuccini servida pelos frades nel capuchinhos quartiere
no a lei bairro conosciuto di Santa Croce. desconhecida por ela mesma de Santa Cruz. Così lo racconta in una Ela contou intervista isso em uma del entrevista em 1975. Non conoscevo 1975. proprio nulla Eu não sabia né nada di San sobre Francesco Francisco ou sobre o né di franciscanesimo. franciscanismo. Quando entrata Quando nella pace entrei sacra na di paz quella sagrada sconosciuta chiesetta, dessa igreja mi sentì desconhecida, immerge come nel senti-me mio como mare, se estivesse imersa em meu próprio attratta e mar, spinta da una atraída, forza amorosa impelida por uma che força usciva dal amorosa santo que tabernacolo, saía do santuário mi dirossi sagrado. subito ad un confessionale, Imediatamente in contei quel em um momento in azione, confessionário, naquele momento em ignara ação, di chi vi que era dentro, estava lá dentro e raccolsi per la e prima volta pela primeira la vez penetrante, ouvi a voz travolgente voce del penetrante do serafico padre San seráfico Francesco, Padre nella São soave Francisco, e forte parola nas di palavras un santo suaves e cappuccino. gentis de um santo capuchinho. Si fermi, mi disse. Fique quieta, Il padre di ele Luisa disse. voleva, O in quel pai de momento, che Luísa queria proseguisse que gli ela studi continuasse seus all'Università di estudos Firenze, na ma Universidade de Luisa pensava Florença, di mas Luísa consacrarsi estava a Dio. pensando em se consagrar a Deus. Da quel momento, A sotto partir la daquele direzione momento, di sob padre Giovanni a da direção do Fivizzano, padre Giovanni si da iscrive al Fivizzano, Terz'Ordine ela se Francescano, inscreveu na Ordem Terciária unitamente alla Franciscana, mamma, preparando juntamente com a l'evento con un mãe, periodo di preparando-se para o meditazione, evento com um di período de entusiasmo e di meditação, de gratitudine, entusiasmo, de tanto da bem-aventurança, considerarlo tanto come uno que degli avvenimenti più considera um sentiti dos e eventos vissuti mais della mia sinceros, vita experientes francescana. da minha vida Mi franciscana. sentii come Eu rapire me e senti abissare como dall'ideale que serafico. arrebatada, habitada pelo ideale Fu l'inizio di un seráfico. cammino Foi che o la início porta de um non solo caminho a que a levou diventare não una só a fervorosa tornar-se uma terziaria, fervorosa con la terciária, professione com a emessa nel profissão feita em 1909, ma anche a 1909, porre tutta se mas também stessa a a colocar-se servizio della inteiramente a diffusione dell'ideale serviço da francescano, difusão do ideal nella sua franciscano essenzialità em evangelica. sua essencialidade evangélica. Con l'incarico di segretaria della Com o congregazione del cargo de Terz'Ordine di Reggio secretária da Emilia congregação da dal Terça Ordem de 1914 Emília, al 1922 e poi di ministra 1914-1922, e dal depois como ministra 1922 1922 al 1923. e Si 1923, prodigò nella formazione dei dedicou-se à membri, formação dos tenendo membros, conferenze nelle realizando quali si conferências nas impegnava quais alacremente, trabalhou sia nella intensamente, sua città che in tanto altri em sua centri cidade dell'Emilia. como em outros centros da Emília. Carica dello spirito Cheia de francescano, espírito sentii franciscano, subito senti l'impetuoso bisogno imediatamente a di comunicarlo agli impetuosa altri necessidade de e comunicar diffonderlo, aos outros e prima difundi-la. a mia madre, Primeiro poi à alle minha mãe, amiche e conoscenti, depois aos per amigos e amigas indirizzarli e alla conhecidos, verità conhecidas, di para tal età, orientá-los à di tanta verdade libertà di e à spirito. caridade de tal liberdade de A questo espírito. fine Com este accettai di objetivo, parlare alle concordei em terziarie in falar diverse città às dell'Emilia. terciárias em várias cidades da Emília. Luisa, inoltre, ci ha lasciato Luísa uno também scritto nos deixou um in cui escrito, canta no il qual ele suo canta o innamoramento seu per l'ideale enamoramento pelo francescano ideale franciscano e sogna una vita francescana e vissuta sonha com nella uma vida franciscana consacrazione vivida em fino alle estreme consagração até as esigenze exigências della conformità extremas da con Cristo crocifisso conformidade com e Cristo dell'amore universale. crucificado e do amor Se fossi universal. francescana, Se fosse è un franciscana, manoscritto é um datato 25 manuscrito gennaio datado de 25 de 1918, janeiro de un documento 1918, importante um che documento contiene le importante linee que contém fondanti as il linhas nostro carisma fundamentais do nosso francescano. carisma franciscano. Vale la pena Vale a rileggerne pena alcuni reler alguns passaggi. trechos. Scrivo sotto la luce Escrevo e il sob a sorriso di luz Dio o sorriso de in alta Deus solitudine, na alta solidão, sognando il mio sogno sonhando o meu prediletto. sonho predileito. Se fossi francescana, Se eu fosse vorrei franciscana, vivere la povertà di gostaria de viver Cristo. a pobreza de Cristo. Tutto vorrei povero, Tudo o que quero tutto é pobre. all'infuori del Tudo pensiero, menos do della volontà pensamento, da e dell'amore. vontade e do amor.
Queria amar non fu mai amato, como se nunca fui a lode amada, eterna del para o suo eterno sommo louvor amore. do seu supremo amor. Mi pare che se fossi Parece-me que francescana se eu fosse franciscana, non vorrei altro não compito, desejaria outra tarefa, altro dovere, outro dever, altro fine. outro fim. Vivere per amare, Viver para amar, amare per benedire, amar para abençoar, benedire per rendere abençoar gloria para dar al sommo glória amore. ao supremo amor. Se fossi Se eu francescana, fosse vorrei franciscana, racchiudere la vita desejaria encerrar in a una lode vida no perenne. louvor eterno. Chiederei a Dio di farmi Pediria a condurre le Deus que anime levasse as a almas sentire la sua a ouvir voce sua voz divina divina attraverso il creato através do universo, universo e do nella criado, fede na più fé ardente mais e nella ardente carità più e na luminosa. caridade mais radiante. Sì, Sim, chiederei di eu insegnare alle pediria para creature ensinar as a criaturas a trasformarsi se tornarem in bênçãos viventi vivas benedizioni de di Dio. Deus. Quello che Madre Giovanna O que sente Madre per San Giovanna Francesco sente para è São più che una Francisco semplice é mais do que devozione uma e simples venerazione. devoção e E non veneração. è solo il E não modello é da apenas imitare o o il modelo a ser protettore, imitado la ou o cui protetore, intercessione si cuja cerca nelle situazioni intercessão é difficili. buscada em situações È difíceis. soprattutto il É, acima de serafico padre. tudo, o seráfico A Pai. lui A ricorre con ele se fiducia recorre com familiare confiança come familiar, chi è al como corrente dei quem está bisogni e dei ciente problemi. das necessidades e dos Gli chiede di problemas, farla e lhe partecipe pede delle que sue ele virtù, compartilhe suas delle sue virtudes, intime seus risorse per recursos la fedeltà íntimos al de Maestro divino. fidelidade do Divino Mestre. Ecco alcune invocazioni Aqui che lo estão esprimono. algumas invocações que expressam isso. Serafico Padre San Seráfico Francesco, Pai, São perdonami. Francisco, perdoai-me. Serafico Padre San Seráfico Francesco, Pai, São Francisco, risollevami. levantai-me. Serafico Padre San Seráfico Francesco, Pai, São Francisco, illuminami. iluminai-me. Serafico Padre San Seráfico Francesco, Pai, São trasformami. Francisco, transformai-me. Serafico Padre San Serafico Francesco, Pai, São inondami Francisco, di santa leggiadra. cubra-me com santa alegria. Serafico Padre San Seráfico Francesco, Pai, São se sbaglio, Francisco, se eu correggimi. errar, corrija-me. Serafico Padre San Seráfico Pai, Francesco, São se Francisco, piango, se eu confortami. chorar, console-me. Serafico Padre San Seráfico Pai, São Francesco, Francisco, dimmi che un giorno diga-me que sarò um tua. dia serei sua. Serafico Padre San Seráfico Francesco, Pai, São Francisco, dimmi che vivrò diga-me del que tuo viverei spirito. por seu espírito. Ma c'è un momento Mas in cui houve um momento em Madre que Giovanna Madre è stata Giovanna chiamata a foi testimoniare il chamada a carisma dar testemunho francescano do nella carisma sofferenza. franciscano no sofrimento. Qui ricordiamo Aqui che alle lembramos, soglie della no guerra la fim da congregazione non guerra, aveva ancora a le congregação Costituzioni, não tinha ma ainda as soltanto un constituições, abbozzo di mas regola apenas um esboço de uma intonata allo regra spirito de francescano. acordo com o espírito franciscano. Nel Em 1944, a causa appunto 1944, del conflitto mondiale, justamente por le causa do suore conflito si mundial, rifugiano in as Valtellina, irmãs se a refugiaram Sant'Antonio em Marignone. Valtellina, em Santo Antônio e Marignoni. Nella circostanza, Nessa Madre Giovanna ocasião, si Madre rivolse a Giovanna Monsignor procurou Alessandro o Macchi, bispo Alessandro vescovo di Macchi, Como, bispo de per Como, avviare il percorso para verso il iniciar o riconoscimento processo de ecclesiale delle reconhecimento religiose, eclesiástico das quantomeno a freiras, livello pelo diocesano. menos em nível diocesano. Il vescovo O nominò un bispo visitatore nomeou o apostolico visitador nella apostólico persona na di padre pessoa Emilio do Falcetta, padre Emílio padre gesuita. Falcetta, um padre jesuíta. Dal testo Do dell'identità texto da delle missionarie identidade das francescane franciscanas del Verbo Incarnato, missionárias do Verbo attingiamo la encarnado, cronaca di tiramos a questo momento crônica cruciale desse momento per crucial mantenere e para manter e confirmar o il carisma carisma e l'appartenenza e a alla spiritualità pertença à francescana espiritualidade della nostra franciscana de nossa fondatrice, fundadora, che arriverà ad que chega affermare a o afirmar francescana ou o morta. franciscana ou morta.
Início de um período extremamente difícil para a pequena família e para a Madre Giovanna de modo particular. O novo do grupo nascente não encontra espaço suficiente nas rígidas considerações do padre Falcetta e assim começaram as primeiras divergências. Ele impôs mudanças no nome, no hábito, nas maneiras de se relacionar, consideradas não conformes à realidade religiosa, e começou a redigir as constituições, não sem contínuos contrastes com a fundadora, humilhada em 1000 ocasiões diante da comunidade. As constituições são apresentadas sob o nome de missionária do Verbo encarnado e não respeitam o caráter franciscano do grupo. A fundadora pediu ajuda ao ministro provincial dos capuchinhos para salvar o aspecto franciscano do carisma. Sinto a necessidade de um guia do Padre Bonaventura e como tal que eu seja uma franciscana com toda a minha família espiritual. Ouça, escuta uma alma que grita seu tormento para você. As cartas de Madre Giovanna durante aquele período mostraram sua constante atenção ao mistério do Verbo, que também destaca todo o seu trabalho para salvar o espírito de liberdade evangélica franciscana que ela cultivava em si mesma e que desejava que fosse a característica fundamental da sua família. Ela lembrou as filhas mais de uma vez em suas cartas. Quero lembrar-lhes que esta nossa pequena família nasceu do coração de São Francisco de Assis. Eu nasci franciscana de alma por graças de Deus. O venerável Padre Daniele, exemplo luminoso da mais elevada vida seráfica, o início foi todo e somente franciscano. Vocês bem sabem o quanto me custou manter esse espírito diante dos superiores da época e que a Santa Igreja finalmente sancionou. Eu vos chamo mais uma vez a esses meus grandes sofrimentos, apenas para que cada uma de vocês possa caminhar exclusivamente e vitoriosamente neste caminho dado por Deus para alcançar o céu. Damaso, ao final dos trabalhos mencionados acima, descritos, diz o seguinte: há mais de 38 anos, o Espírito de São Francisco penetrou em minha alma. Tentou-me tornando só por vontade de Deus, mas da nossa pequena família religiosa, procurei constituí-la na simplicidade franciscana, feita de caridade e pobreza, para o apostolado mais eficaz entre os pobres e os humildes, com a intenção também de incutir o espírito seráfico em suas almas, para que cada uma de vocês o viva intensamente. Agora nos sentimos felizes porque, como vocês mesmas podem ver, no tempo presente, tudo pede esse espírito de caridade e de paz, de adaptação a toda a pobreza que atrai e conquista as almas. Pois, bem, minhas filhas, gostaria agora de dizer-lhes que, durante esses 2 anos tão cheios de dores, que ficarão indelíveis na história da nossa congregação,
sob o peso da cruz que o Senhor quis me dar como penhor de grande amor, não cessei de rezar, de suplicar, de obter a agregação da nossa congregação à ordem de nosso seráfico Pai São Francisco. Adesso ascoltiamo a Agora Macarena. vamos escutar a irmã Macarena. Grazie. Continuando Obrigado. con le parole di Stefania. Continuando com as palavras de Stefania, Scritto per aiutarmi con l'italiano. escrevi Scusate para me ajudar com o il mio italiano. linguaggio forse un po' Peço mescolato con desculpa com a minha linguagem um pouco misturado com italiano, e con alcune immagini che ci com aiuteranno. algumas imagens que vão nos ajudar. Quello che è il francescanesimo Aquilo oggi. que é o franciscanismo hoje. Sì. Scusate un momento. Somente um momento. La spiritualità francescana A espiritualidade franciscana se baseia em uma experiência de vida que é aquela de Francisco e Clara de Assis e seus companheiros. Assim como o ser cristão estar enraizado na história de Jesus de Nazaré e no movimento que ele inaugurou. A importância do movimento gerado por Francisco em seu tempo se deu porque ele estava totalmente inserido nas mudanças que estavam ocorrendo e, ao mesmo tempo, era uma resposta profundamente cristã, ou seja, procurava de traduzir naquela cultura, naquelas circunstâncias particulares, a experiência revolucionária que Jesus de Nazaré viveu na Palestina dos tempos de Herodes e Pôncio Pilatos. Francisco não copiou as palavras e atitudes de Jesus como algo externo, mas compreendeu profundamente a essência da vida e da mensagem de Jesus Cristo. E a partir desta harmonia, dessa história vital, Francisco agiu em seu próprio tempo e circunstâncias tão diferentes daquilo que viveu Jesus. Francisco de Assisi não dava per scontato Francisco de Assis não ignorava o modo em que a igreja vivia, em que ele estava, onde as formas em que ele podia viver. Ele se sentia igreja e partia da sintonia profunda com Jesus Cristo, estava cultivando. Ele agiu de acordo com o que essa fé lhe pedia em sua realidade. E essa foi a maior contribuição que fez a igreja de seu tempo, oferecendo-lhe uma nova maneira de viver, na qual muitos e muitas encontraram um novo modo de ser cristãs de uma forma verdadeira. O mundo de Francisco era um mundo em transformação, especialmente as relações sociais e econômicas, o questionamento daqueles que queriam voltar à igreja primitiva.
Francisco era uma pessoa daquele tempo e fez escolhas que colocaram a ele e seus irmãos e irmãs na sociedade, entre os menores, ao lado dos leprosos, a partir do mundo do trabalho, com o retorno à experiência de fraternidade e de escuta da palavra das primeiras comunidades cristãs, permanecendo católico, sem aderir a tudo que a igreja do seu tempo promovia, como, por exemplo, as cruzadas. É um estilo de fraternidade muito participativo e sinodal, diríamos hoje, em verdadeira família carismática, pois seu estilo de vida era atraente para leigos, religiosos e religiosas e sacerdotes. Viver o franciscanismo hoje significa inspirar-se no processo que Francisco fez, voltar à experiência de Jesus de Nazaré, tentar de sintonizar-se com o essencial de sua vida e sua compreensão do reino de Deus e agir em nosso tempo e nas nossas circunstâncias. Muitas vezes, no entusiasmo de nossa fé e devoção, podemos cair na armadilha dos fariseus, que não sabiam distinguir o que era importante do que era o secundário, permanecendo em questões litúrgicas, morais e eclesiásticas, ou nestes tempos de secularismo e declínio da participação em muitas das nossas igrejas, podemos nos tornar defensivos, retornar no núcleo da adesão a Jesus é, sem dúvida, uma das grandes tarefas do momento atual e da crença. Estamos vivendo hoje uma mudança de época como aquela de Francisco. Isso nos desafia a ter nossos olhos e corações mais abertos do que nunca e não nos contentarmos com a prática que caracteriza a nossa fé até agora. O Papa Francisco exorta aos franciscanos: apoiem tenazmente a Igreja, preparem-na. Apoiem tenazmente a Igreja, preparem-na com o exemplo e o testemunho, mesmo quando isso parecer custar mais caro. Em cada aldeia, os franciscanos de hoje devem encontrar práticas que melhor possam expressar os fundamentos da nossa fé. Elas não serão exatamente as mesmas na Itália como no Brasil, em Angola, assim como em Bolívia. Entretanto, alguns desafios parecem ser bastante comuns a todos. Como fazer face de Deus para se tornar visível? O que foi fundamental para Jesus de Nazaré e que Francisco retomou, mesmo a Madre Giovanna, foi a experiência da paternidade de Deus ou de sua maternidade amorosa e misericordiosa que os levou a reconhecer em cada ser humano e em cada criatura um irmão, uma irmã, digno de ser amado, amada. Uma experiência profundamente pessoal e mística. Podemos aqui lembrar o batismo de Jesus,
a voz que lhe fala, davanti al Francisco crocifisso di San diante do Damiano, crucifixo de São Damião, o quelle esperienze ou mesmo de Madre Giovanna aquela che Stefania experiência de Madre Giovanna que a ricordato, irmã Stefania nos lembrou, che li ha resi que os totalmente tornou aperti e totalmente impegnati nel abertos destino e degli altri. comprometidos com o destino dos outros. E anche la É também a experiência mística de ser um com a humanidade, com o universo, com Deus presente em tudo. non come una Não esperienza com uma statica experiência che estática que paralizza nella paralisa gioia personale, na alegria pessoal, ma mas l'esperienza a di essere experiência de immersi estar in un amore che ci imersa supera em um amor e que ci nos rende fratelli ultrapassa e nos torna irmãos e e ci irmãs, porta ad e nos esprimerlo leva a in azioni che expressar trasformano tutto ciò che isso em ferisce ações que l'unità transformam aquilo que e che fa fere soffrire un essa unidade fratello e que faz o una sorella. um irmão ou irmã sofrer. La comprensione della realtà A e del compreensão mondo da di Gesù, realidade e do mundo di de Jesus, de Francesco Francisco e e Clara, di Clara, Giovanna, de Giovanna, erano diversi era dal nostro modo di diferente comprendere, do nosso modo de che ha compreender, incorporato que la scienza incorporou e a la ciência e modernità a nella nostra modernidade em comprensione nossa della malattia, compreensão da della doença, natura, da del natureza, cosmo, della dos psiche, cosmos, da psique, delle relazioni das relações politiche, políticas e sociali e sociais, così via e scorrendo. assim por em diante. Comprendiamo oggi che esiste Entendemos un'autonomia hoje della que creazione existe uma autonomia da e che criação questo non e que isso significa che não Dio non significa que Deus agisca não o age sia estraneo ou alla é storia, alheio à história, ma che lo fa mas que dall'interno, Ele o faz dalla a sua partir de stessa dentro creazione, de sua própria attraverso criação di noi. por meio de nós. Noi francescani Nós possiamo franciscanos ancora una volta podemos mais uma vez ricostruire la Chiesa, reconstruir a igreja, incoraggiandoci a parlare del encorajando-nos a regno di falar do Dio reino de in Deus un linguaggio em uma nova nuovo, linguagem capace di essere capaz de una buona ser uma boa notizia notícia, non solo per i não só credenti, para os ma crentes, per chiunque mas del para nostro cada tempo. pessoa do nosso tempo. Rivelare il Dio che è Padre, Revelando generatore Deus di que é vita, Pai, gerador de che vida, ci rende que nos profondamente torna fratelli e sorelle, profundamente irmãs e irmãos, un Dio um impegnato Deus nella storia, comprometido com a che non história, agisce que não age magicamente, magicamente, ma attraverso la mas sua por meio creazione, da sua criação, impotente per tutto ciò che impotente non para sia qualquer amore. coisa que não seja amor. Un Dio che è Um anche Deus que madre. também é mãe. La femminilità O mostra feminino meglio mostra la melhor a bellezza ternura e la e a incondizionalità di Dio. incondicionalidade de Deus. Dobbiamo collaborare Temos que perché la colaborar Chiesa para que a igreja assuma in assuma em profundidade a plena participação das nella mulheres na nella teologia, pastorale, no nelle trabalho pastoral, decisioni. nas decisões. Il francescanesimo oggi lavora in molte O parti franciscanismo del hoje mondo trabalha em muitas per partes do mundo l'uguaglianza di genere pela igualdade de e gênero l'empowerment e delle pelo donne. empoderamento das mulheres. Da fraternità universale. A Da questa fraternidade esperienza universale, di essa Dio experiência de nasce il Deus, nucleo della nasce, spiritualità nasce o núcleo di da Chiara e espiritualidade de Francesco Clara e d'Assisi, Francisco de che Assis, non è né la que não é povertà nem né pobreza, contemplazione nem né gioia, contemplação, nem alegria, sebbene questi embora siano valori esses centrali sejam valores centrais del de loro seu carisma. Il nucleo O è núcleo il senso é e il o desiderio senso e o di desejo fratellanza de universale. fraternidade universal. Papa Francesco, O in Papa occasione Francisco, degli 800 na anni ocasião della de regola, 800 anos do ha invitato aniversário tutta la da famiglia regra, convidou toda a francescana família a riscoprire franciscana la a bellezza redescobrir a beleza da dell'evangelizzazione tipicamente evangelização francescana tipicamente che franciscana, nasce
que nasce de uma fraternidade para promover a fraternidade. Então, viver a fraternidade é promovê-la, e promovê-la é uma tarefa fortemente franciscana. Como fazer isso nos tempos atuais? Por um lado, a globalização nos ajuda a conhecer a variedade de seres humanos, de culturas e formas. Nos familiarizamos com o que é diferente, com várias comidas, músicas, costumes, e ainda mais nos ocupamos de coisas que estão acontecendo, por exemplo, da guerra em Ucrânia, em Gaza. Por outro lado, os algoritmos da internet nos confinam a bolhas de interesse e pensamentos comuns, e acabamos formando grupos apenas com pessoas que são semelhantes a nós. Nos acostumamos a relacionamentos rápidos e pragmáticos que atendem às nossas necessidades imediatas. Os franciscanos devem ser tecelões de redes. Isto significa incentivar processos coletivos na busca de soluções para problemas comuns. Tentar de reunir as pessoas, não apenas com seus colegas, mas de forma intercultural e intergeracional. Gerar espaços de escuta, de troca, baseadas no afeto, na cultura, no compromisso social, espaços horizontais, nos quais se recebe e se oferece o próprio, e se vai gerando o novo. Espaços que curam, que empoderam as mulheres e os mais vulneráveis, que dão as novas diretrizes aos homens para viver a masculinidade sem apropriação ou violência. A intolerância cresce, acreditando que o que é nosso é o melhor. A melhor cultura, a melhor religião. Daí, procuramos que seja mais predominante. É um passo o que nos leva a tentar a dominar ou a eliminar o outro que é diferente. A consciência da fraternidade universal nos faz ver as diferenças de forma positiva, valorizá-las e nos permite viver juntas, aprender com as outras e dos outros. Na América Latina, ainda existem povos indígenas que, ao olhar superficial da cultura ocidental, podem parecer pessoas atrasadas, mas desenvolveram estilos de vida e de sustentáveis, de convivência e subsistência muito sustentáveis. Algo que a cultura hegemônica não conseguiu fazer. Atualmente, muitas pessoas procuram de aprender com a noção de boa forma de viver, como diz a rede Sumac Kausai. A fraternidade está gravemente ferida em nosso mundo. Longe de ser sentido e difundido, o conflito está crescendo. Quais deveriam ser as atitudes franciscanas em relação aos conflitos sociais ou mesmo de grupo?
In alcune catechesi francescane Em ho algumas trovato catequeses alcune franciscanas indicazioni encontrei pratiche. algumas indicações práticas. Facilitare, Facilitar, non aggravare. não agravar. Includere, non Incluir, escludere. não Visto excluir. che la soluzione dei Desde que conflitti a solução dos attraverso conflitos l'esclusione della através gemella cattiva de excluir a maçã pochi pobre risultati, não adianta soprattutto perché muito, questa mela è especialmente il porque nostro essa fratello, maçã sorella. é o meu irmão, nossa irmã. Cooperare, non Cooperar competere, e não nella competir. ricerca di Na busca risolvere de uma una questione. solução para o problema em questão. Insistere, non Insistir, mollare anche se não la strada è desista, difficile. mesmo que o caminho seja difícil. Parlare, non Fale, tacere. não fique em silêncio. Semplicemente esporre i sentimenti personali Simplesmente expressar os di seus fronte sentimentos al conflitto sobre o può essere conflito di grande aiuto. pode ser de grande ajuda. Coinvolgersi. Envolvimento. È scoraggiante la posizione di A coloro posição che, daqueles una que, volta scoppiato il após o início do conflito, dicono di averlo dizem visto que arrivare, previram o ma fato, non hanno detto mas nulla não prima. disseram nada a respeito antes. Credere nella possibilità di una soluzione. Acreditar Nella na molteplicità possibilidade delle de uma soluzioni. solução, na E multiplicidade de uma solução, collaborare alla sua já é soluzione. colaborar com a solução. Mantenere l'adesione, non la rottura. Manter o apego, não Quando romper. accade che il conflitto non è Quando o arrivato conflito não a una chega soluzione a uma solução soddisfacente, satisfatória, dovremmo mantenere devemos l'adesione alle manter persone, o apego às pessoas, considerandole preziose, considerando-as anche tão se ferite, valiosas, embora come feridas, prima del conflitto. quanto antes do conflito. Finalmente distinguere il livello Finalmente, del distinguir o nível do conflitto. Un grande conflito. conflitto Um non è la grande stessa conflito cosa não di é una mesmo piccola que questione pequeno che è problema inevitabile molte volte. de convivência que é muitas das vezes inevitável. Come francescane, Como ci dobbiamo franciscanos, ci franciscanos, facciamo carico devemos ter este dei compromisso lupi della società. dos grupos, dos lobos da sociedade. Lavoriamo per cambiare la realtà Trabalhamos para della mudar violenza a o della realidade da dipendenza, violência cercando ou di dos capire vícios, i tentando de meccanismi entender che os spingono mecanismos molti que levam verso questi muitos a esses e comportamentos coinvolgendoci e tutti nel envolvendo cambiamento todos culturale. na mudança Ad cultural. esempio, Por la exemplo, tratta di esseri umani o tráfico de non pessoas sorge da sola, não surge por si se non só. ci sono Se não houver consumatori consumidores del dos corpo o del corpos lavoro degli ou altri. do trabalho de outras pessoas, Non basta não perseguitare i basta trafficanti processar os se non si traficantes cambia la se não mentalità mudarmos a maschilista mentalidade e masquilista e nei capitalista confronti degli em altri esseri relação umani, a outros seres humanos, strumentalizzandoli secondo i instrumentalizando-os nostri de interessi. acordo com os nossos interesses. Allo stesso modo possiamo Da mesma parlare forma, podemos di falar sobre relazioni relações internazionali. internacionais. Possiamo facilmente Podemos cadere facilmente nelle cair etichette nos che vengono rótulos messe que su são alcuni aplicados a alguns países rispondono que più agli respondem interessi del mais momento, aos interesses do come il momento, petrolio, como, por i exemplo, minerali rari, petróleo, acqua, minerais raros, che alle água, questioni do dei que diritti as umani questões reali, reais de direitos o humanos, almeno non ou è pelo menos misurato con la não stessa são misura medidos com per o mesmo entrambi. critério. Lavorare per la pace Trabalhar pela paz significa lavorare significa partendo trabalhar dalla com comprensione, base na dal compreensão, rispetto, no dalla respeito trasparenza, e na transparência, cercando il bene comune buscando o che bem non ha comum confini. que não tem fronteiras. Una delle questioni che oggi Uma riguardano das direttamente la questões que fraternità universale diretamente è envolvida quella hoje com a dei relação migranti. de fraternidade universal é a Le dos migrazioni migrantes. continuano ad As migrações aumentare continuam a nel mondo aumentar no a mundo causa di varie por cause, vários motivos. povertà,
pobreza, cambiamenti climatici, mudança climática, conflitti armati. conflitos armados. La fratellanza A ci chiede di fraternidade superare le exige barriere que mentali, superemos as culturali barreiras e mentais, economiche culturais e e econômicas riconoscere e que reconheçamos que se não società formos inclusive, sociedades inclusivas, promuoveremo l'esclusione estaremos e la incentivando a exclusão e a violência. violenza. Il problema di un O migrante problema de um è il migrante problema di é o tutti, problema de todos, dal momento che le porque as disuguaglianze desigualdades nel mondo globais são stanno urlando chocantes e e nenhum nessun país paese può risolvere i pode suoi resolver problemi seus da solo. problemas sozinho. La relazione fraterna A relação richiede un fraterna atteggiamento exige di uma atitude tenerezza de e ternura protezione e nei apoio problemi nos etici problemas attuali, éticos atuais, specialmente quelli legati alla especialmente sessualità, aqueles relacionados à diversità sexualidade, di gênero e diversidade sessuali, sexual, prostituzione, prostituição, moralità moralidade familiar, eccetera. aborto, etc. E bioetica, E a bioética, genetica, manipulação eutanasia. genética e eutanásia, Perché chi cammina in porque queste zone aqueles que spesso caminham nessas accumula áreas esperienze geralmente di acumulam experiência de sofferenza rejeição e che sofrimento rendono il proprio que cammino tornam o seu più caminho disumano. mais desumano. Protezione, O tenerezza acolhimento e a aggiungono ternura umanità, acrescentam humanidade, solidarietà e solidariedade apertura ad un e dialogo abrem um che diálogo consenta que percorsi di permite crescita caminhos de personali e crescimento sociali. pessoal e social. Fraternità cosmica. Fraternidade cósmica. Un enorme contributo di San Uma enorme Francesco contribuição de São alla coscienza Francisco credente para è a stato consciência quello dos di crentes estendere la nozione di foi fraternità estender a a noção de tutti gli esseri. fraternidade a todos os seres. A volte Às potremmo vezes, averlo preso con un podemos certo tê-la romanticismo, tomado com um come certo qualcosa di romanticismo, pittoresco como in algo Francesco. pitoresco de Francisco. Tuttavia, No entanto, risponde a elas un'esperienza respondem a uma profonda experiência che profunda ha conseguenze, que tem suas non consequências. appropriazione, Não il apropriação, rispetto, la respeito, cura. cuidado. Leonardo Boff Leonardo parla Boff di fala de ecospiritualità, uma ecospiritualidade, vivere nella viver globalità na dell'essere, globalidade do ser, nel sentimento no sentimento che que rabbrividisce, estremece, nell'intelligenza na che si espande inteligência que se all'infinito, alarga nel infinitamente, cuore no che coração que è se inondato di inunda emozione de e emoção e ternura. cioè fare Isso un'esperienza é fazer ecospirituale. uma experiência ecoespiritual. E continua. E Per continua. secoli Durante abbiamo pensato séculos alla terra. pensamos sobre a Terra. Noi eravamo il Nós soggetto del pensiero éramos o e sujeito la do terra il pensamento suo e a oggetto Terra seu e objeto contenuto. e conteúdo. Dopo tutto ciò che Depois abbiamo de imparato tudo dalla que nuova aprendemos com a cosmologia, nova è cosmologia, importante che é pensiamo importante que come la pensemos terra, como a Terra, che ci sentiamo que come la terra sintamos como a Terra e che amiamo e come la amemos terra. como a Terra. La terra è il A grande Terra soggetto é o vivente grande sujeito che sente, vivo que sente, que ama, che pensa que pensa e che e, sa di pensare, e sabe que che pensa, ama que e ama sente per noi e e sente por attraverso nós di noi. e por meio de nós. In ogni luogo dove ci Em todos os troviamo lugares onde ci sono estamos, problemi há ambientali problemas ambientais e molti sono e resi muitos invisibili deles permanecem dall'indifferenza invisíveis por e causa da dalla complicità indiferença di tutti e da cumplicidade o de dagli todos, interessi di ou aziende por causa dos interesses das inquinano empresas o que sfruttano i beni di poluem ou tutti. exploram os bens de todos. I francescani oggi Os sono chiamati a franciscanos essere la hoje são voce chamados a di serem a quei voz altri esseri desses che outros non seres hanno. que não têm a voz. Poi passiamo a un Aqui altro passamos argomento, para uma quello outra delle questão, cause dei aquele das problemi. causas dos problemas. Le inondazioni
As inundações no Rio Grande do Sul do Brasil foram causadas pelo excesso de chuvas. Uma leitura simples que nos deixa assim como estamos. Por outro lado, se formos um pouco mais fundo, veremos que há fatores que promoveram esse comportamento da natureza e que as consequências foram tão prejudiciais aos seres humanos. Estes fatores são modelos de exploração da Amazônia, monocultura no sul, exploração insustentável dos rios, um sistema que empurra os mais pobres para viverem em locais de risco e assim por diante. Esse entendimento nos leva a buscar soluções que têm mais a ver com o bem viver dos povos indígenas. Eles sabiam que o respeito à Mãe Terra é também básico para a sobrevivência humana. Nós, franciscanos, também devemos trabalhar para eliminar as causas dos problemas, não apenas para aliviar as consequências. A assistência é necessária, a assistência é necessária. Cuidamos das vítimas e no amor e no cuidado revelamos a face de Deus. Mas, ao mesmo tempo, trabalhamos na defesa de direitos, isto é, na mudança daquilo que causa as vítimas. E dessa forma revelamos a Deus que age por meio de seus filhos suas filhas e filhos para uma maior humanização, cristificação da história. Quando dou pão aos pobres, eles me chamam de santo. Mas quando pergunto por que os pobres estão com fome, eles me chamam de comunista, disse o Santo Bispo brasileiro Dom Helder Câmara. Hoje, sabemos que a maior causa da pobreza não são os governos. Mesmo que sua má administração possa aumentá-la, mas as grandes multinacionais, as grandes empresas de alimento, as grandes corporações de petróleo, os fabricantes e vendedores de armas e assim por diante. Essas pessoas e identidade saem ilesas de todos os altos e baixos e geralmente aumentam seus lucros como resultados das crises que eles mesmos causam. É necessário reconhecer que, em geral, mesmo a vida cristã, às vezes até inclui com o sistema trabalhar duramente nos efeitos da pobreza, mas ignorou as causas. Talvez se pensa que esse campo não é nosso, mas como dizemos, é a fonte das maiores dores da humanidade. Acredita-se com certa ingenuidade que é a fome que mata, mas o que realmente mata é a desigualdade que a causa. E de franciscanos e franciscanas, ainda temos tempo para escutar este desafio? Sim, podemos dizer de sim. Temos ainda tempo. Mesmo se as nossas ações tenham de ser necessariamente modestas,
l'entità della sfida non dovrebbe a magnitude do desafio não deve obscurecer a necessidade de uma come resposta. direbbe Como diria Casadáliga, Casaldáliga, é ma è tarde, mattina, mas já é se madrugada, insistiamo un po'. se insistirmos um pouco. Allora, Então, mettiamoci al lavoro. vamos começar a trabalhar. Adesso, grazie a Agora, Karina, obrigado a Macarena, irmã Macarena, irmã Stefania. e adesso abbiamo l'opportunità di Agora fare domande e temos commenti. este momento de fazer perguntas e fazer alguns comentários. Anche possiamo fare nel chat. Sì. Podemos mesmo escrever na chat. Io voglio fare una domanda Eu quero fazer uma pergunta. a Stefania, alle suore A di Angola. Stefania e as irmãs de Angola, como, Com'è che si vive il francescanesimo como se vive o in franciscanismo questo posto? neste lugar? Quali sono le sfide? Quais são os Io ho parlato di quelle desafios? che Eu conosceva più, falei dos ma desafios que eu conhecia, sicuramente in mas Angola sono tanti é sfide verdade anche que em per Angola la famiglia existem francescana. outros desafios para a família Dire franciscana. qualcuno. Pode alguém dizer alguma coisa? Perché la comunità d'Angola ha avuto difficoltà con il collegamento. Siamo stati fortunati che abbiamo Tem potuto ascoltare problemas direttamente de Stefania. colegamento Sempre qui a casa das madre irmãs de Liliana, Angola. forse anche lei può rispondere. Está aqui a irmã Liliana na vicina casa Nicola Gerali. Talvez ela pode responder. Purtroppo il collegamento non sempre Infelizmente, c'è la o difficoltà colegamento e non sempre c'è. temos sempre essa dificuldade. Buonasera a tutti e Boa grazie noite a todos. Grazie Obrigado. L'audio, Liliana, scusa. Ah, sì, scusa. La video non si vede. Di nuovo, non ci vede. E buonasera a tutti Boa e noite grazie a mille todos, alle todas. due relatrici Obrigado che ci hanno das duas veramente oradoras stimolato que a nos riflettere estimularam a e anche ad refletir avere un senso di e também a gratitudine per ter esse questo anche sentido il de nostro essere gratidão e o francescani. nosso ser Per quanto riguarda franciscanas, l'Angola, por così quanto per se quello che relaciona a posso Angola daquilo que condividere, posso compartilhar, senz'altro c'è una é storia sem molto grande dificuldade, legata al existe uma história muito francescanesimo. La grande nuova ligada ao franciscanismo, evangelizzazione da in nova nel secolo evangelização scorso no è stata il século frutto della passado, presenza dei foi o francescani, in fruto da maniera presença dos particolare dei franciscanos de uma cappuccini. forma particular dos E capuchinhos. credo che Eu sia creio bello que poter dire é i bom cappuccini, dizer soprattutto que negli os anni capuchinhos, della sobretudo nos guerra, anos da guerra, di questi lunghi anni che hanno desses visto muitos le anos due que fazioni viram as duas impedire di frações crescere a al popolo impedir o nella pace, i crescimento do povo cappuccini na sono paz, stati os molto vicini alla capuchinhos foram gente, aqueles que estiveram nelle mais periferie, próximos às nelle pessoas, campagne, nas periferias, nas nelle aldeias, zone più nas, segnate dalla nas solitudine e zonas molte mais volte indicadas com a dalla guerra. solidão e muitas das Per vezes por cui, Liliana, causa scusa, da ti chiedevo di guerra. parlare ad Angio per i traduttori. ah sì, scusate. Per cui c'è Por questa bella isso tem esperienza esta boa di experiência popolarità, de cappuccini, una popularidade de popolarità capuchinhos, sana, muito evangelica. saudável e também muito E le sfide evangélica. più
Os desafios mais grandes, eu creio, é a questão da capacidade de dialogar na multiplicidade dos aspectos que oferece a vida africana, mas também a religiosidade africana presente também. Existem muitas igrejas, existem muitos grupos que muitas das vezes também apoiam uma forma de religiosidade muito natural, que tem medo das coisas extraordinárias, tem medo da presença de Deus que castiga, e todas essas formas, eu creio que tem a necessidade de um diálogo, como dizia, desta fraternidade e capacidade de escuta e também de aproximação para poder crescer e purificar-se, para poder promover um desenvolvimento integral das pessoas. Esta humanidade que tem muita riqueza para poder doar a todos. Um dos grandes desafios que eu partilho da parte da Angola. Grazie Liliana. Muito obrigado, Liliana. Não Não sei se a irmã Stefania conseguiu, comuni collegarsi. conseguiu interligar-se. Mesmo o aspecto da ecologia, com cuidado da criação, muitas das vezes existem interventos, por exemplo, lá, muitas das vezes criam problemas, muitas das vezes na procura do petróleo, da matéria-prima, mesmo este aspecto para nós é um desafio. Grazie, Sor Liliana. Muito obrigado, irmã Liliana. E qui è una domanda da Aqui Sor Mariana Margherita tem uma do Uruguai. pergunta da irmã Maria Margarita do Uruguai. Por dove cominciare questa catechesi Diz francescana, sia onde con i podemos bambini, con gli iniciar adulti, esta catequese come franciscana, seja trasformarci com para crianças e per adultos, trasformare. como nos transformar para transformar. È una domanda per tutte noi, forse. É uma pergunta Non para per- todas nós non aqui, per Stefania e per não me, para Stefania, per não tutti para noi, mim, una domanda mas che para io todas mi nós. faccio tutti i giorni. É uma pergunta que também eu me faço todos os dias. Mi sembra che è una conversione personale Parece-me que é uma comunitaria che conversão noi stiamo pessoal permanentemente da cercando di comunidade que nós fare estamos sempre procurando de fazer, nel senso della testimonianza, no di quel senso sentido del do creato che ha testemunho, no parlato sentido da Liliana, criação que una falou a Liliana, sensibilità che a non è facile da coltivare. sensibilidade que não é fácil, E eso e se isso também trasmette dopo con se quelle che stiamo lavorando transmite insieme. com aquilo que nós estamos trabalhando juntas. Carlos Railes con gli Eu adolescenti o gli imagino, adolescenti. seja o trabalho com adolescentes, na catequese. Noi, per esempio, quando Nós, parlavamo por del exemplo, creato, quando falávamos da criação nella chiesa eh, di Gori, na igreja de Gori, mettevamo anche l'idea dell'evoluzione, di colocávamos tutto a quello che ideia loro da evolução, ricevono nella tudo scuola, aquilo que eles recebem na escola, non solo il relato biblico, sino não anche quello somente che loro as ascoltano palavras per aiutarli ou a as fare una informações sintesi. bíblicas, mas também aquilo que as crianças recebem na E escola para lhes guardare ajudar a fazer um la resumo, natura uma e relazione síntese, con procurar de olhar quello che imparano a nella natureza scienza, partindo daquilo que come una aprende na buona notizia, ciência como uma boa notícia e facendo delle piccole e também procurar de di fazer rispetto e pequenas ações em di respeito sorellanza con
a irmandade com a natura e a fraternidade com a natureza, um pequeno exemplo de verdade. Cada comunidade tem a sua própria experiência, como estamos aqui a fazer esta sensibilidade com os migrantes, respeito às diferenças. Un'altra può anche dire Uma la sua esperienza e come outra lo também fanno. pode oferecer a sua experiência e como fazem, por exemplo. Io posso Eu aggiungere posso qualcosa, acrescentar alguma coisa anche se faccia la guida. que faço a guia. Ho ascoltato anche Escutei si sta parlando desde la que Laudato Si, se fala de Laudato de Si, los animatori o animadores, no sé se cómo se dice, fala eh, la- de Laudato animador Si, de se Laudado parla Si, de una animadores de Laudato Si. ecocatequesis, Se fala também ya da como fare ecocatequese, un cambiamento como fazer nella nostra uma mente, mudança na nella nossa nostra mentalidade, catequesi, nella nostra da prassi, nossa catequese, da si nossa parla de praxe, da nossa ecocatequesis. prática. Então, se fala de uma Io vedo ecocatequese. ahí Eu una vejo sfida aí um desafio, para nuestra catequesis. para a nossa própria catequese. ¿Alguna altra domanda? Mais alguma pergunta? Se non abbiamo più Se não domande, temos mais possiamo concludere pergunta, podemos questo incontro. concluir este encontro. Desideriamo Queremos. ringraziare. Perdón, Caterina ha alzato la mano. Scusa. Marca, tu faz uma pergunta. Anch'io ringrazio sia Macarena Também che eu agradeço, Stefania irmã per Macarena e la loro Stefania, ricca relazione. pelas suas Pensavo a apresentações. quello che Stefania ha Pensava presentato di Madre naquilo que Giovanna, il Stefania percorso apresentou de Madre faticoso che Giovanna, Giovanna ha um fatto processo per, muito difícil per vivere, para per trovarsi questo valore viver riconosciuto e para e poi encontrar, anche para encontrar este valor de all'attualizzazione che ci è reconhecimento, stata mesmo suggerita também Macarena. a atualização Oggi também que nos pensavo falou a come Macarena. una domanda aperta, Eu come pensava uma oggi pergunta nelle nostre aberta, como comunità, hoje nas nossas quali comunidades, valori quais francescani valores possiamo come franciscanos sorelle possamos, como freiras, favorire para maggiormente. Sì, parliamo magari favorecer. forse l'attenzione Falamos talvez all'ecologia a o alla dimensione atenção fraterna, sono à quelle che ecologia, certe à volte dimensão ci stimolano, però fraterna. penso come a livello proprio di comunità e non tanto di Penso muito sensibilità mais a nível personali de singole fraternidade, soltanto, possiamo fare sensibilidade delle scelte pessoal e anche podemos personali. fazer Questa de è una algumas domanda che forse non escolhas. ha una risposta, É uma ma che rimane pergunta que aperta. talvez não tenha uma resposta, mas uma pergunta de uma forma aberta.
Vediamo Silvio. Y también aquí un aporte de E Matilde Beltrame de também la tem aqui uma país pergunta de Uruguay. Matilde Beltrame, Dice, me de pareció Uruguai. muy Disse que enriquecedor el aporte sobre cómo foi actuar frente a los muito conflictos. boa Muchas sobre gracias como por atuar todo, em por favor. frente dos conflitos e agradeço muito por todas as Possiamo apresentações. concludere? Podemos Grazie. agora concluir. Desideriamo ringraziare Desejamos tutti e agradecer ciascuno di voi, a in todas, a particolare cada al uma de traduttore vocês, Isaías principalmente ao Marcano tradutor e Isaías Mercedes de la Marcano Torre. e Mercedes de la Torre. Ringraziamo anche tutti i Agradecemos partecipanti também presenti a oggi todos os e li invitiamo al participantes prossimo e vos incontro convidamos ao próximo encontro si que terrà il teremos 15 agosto, no dia guidato da 15 de referere agosto, l'equipe que della vai causa di ser beatificazione guiado aos irmãos e ci pela causa de parleranno dell'essere donna ed beatificação, que essere nos vão madre falar de e come ser Madre Giovanna mulher, li ha de ser incarnato madre, nella e sua como vita. Madre Giovanna lhes encarnou In na sua conclusione, vida. Em proponiamo di conclusão, contemplare alcune propomos foto di para Madre podermos Giovanna contemplar d'Assisi algumas nella fotos de Verna Madre dopo Giovanna di de che Assis apriamo da i Verna, microfoni depois que per abrirmos os salutarci. microfones para podermos nos saudar. Beati della nostra ora di vita, beati della nostra ora di vita, beati, beati della nostra ora di vita. Beati della nostra ora di vita, beati della nostra ora di vita, beati della nostra ora di vita. Beati della nostra ora di vita, beati della nostra ora di vita, beati della nostra ora di vita. Non funziona molto il PowerPoint, ma comunque possiamo aprire i microfoni. Vi ringrazio.